Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Gíbia, esse é o canal Cidadão Curioso e no vídeo de hoje uma super lista que vai deixar claro de uma vez por todas tudo o que você precisa saber sobre pensão alimentícia. Se você tem alguma dúvida sobre pensão alimentícia, assista esse nosso vídeo, que é bem provável que sua dúvida seja resolvida. E caso ainda reste alguma questão, você pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível a gente responde. Hoje você vai ficar sabendo sobre pensão alimentícia, quando ela pode ser reajustada, quando ela pode ser reduzida, até que idade os filhos recebem, se a pensão precisa ser paga em dinheiro, o que acontece em casos de desemprego, também questões sobre prisão por dívida. Além de saber quando é que a obrigação pode chegar até os avós. E a mais nova situação envolvendo pensão alimentícia, que é a guarda compartilhada. Antes de iniciar o primeiro tópico, quero só fazer uma observação. Os alimentos podem ser exigidos não apenas pelos filhos, mas também pelo ex-companheiro ou companheira, de pais para o filho, avós para neto, netos para avós. Enfim, se existir um vínculo de parentesco, pode nascer uma obrigação. Para este vídeo, tomaremos como regra os alimentos devidos pelos pais para os filhos, pois é uma situação mais comum, dado que é a mais necessária, pois são destinadas para a manutenção de crianças e adolescentes, que estão em fase de desenvolvimento e não podem adiar suas necessidades. Agora vamos direto para o primeiro tópico. A partir de quando o alimentante tem que pagar a pensão alimentícia? Temos três respostas para esse caso. A primeira situação é quando há o estabelecimento dos chamados alimentos gravídicos. A segunda é quando há o pedido de alimentos para a criança já nascida e em situação que já está estabelecida a filiação. E a terceira é quando o pedido de alimentos vem acompanhado de um pedido de investigação de paternidade. No primeiro caso, os alimentos são devidos para a mãe grávida. O direito é imediatamente transferido para o bebê assim que ele nasce. No segundo caso, em que a paternidade já é reconhecida, o dever de pagar nasce no momento em que o juiz dá o primeiro despacho do processo de alimentos. E na terceira situação, a obrigação só nasce se a investigação confirmar a paternidade. E o valor é devido desde o momento que o pai é citado no processo. Importante notar que há necessidade de um processo para determinar a obrigação de pagar. Vamos para o próximo tópico. Qual é o valor da pensão alimentícia? A pensão alimentícia é paga com base nas necessidades do alimentado. No caso, a criança, e com base nas possibilidades do alimentante, que é o pai ou a mãe. Como eu sei que vocês estão aqui nesse vídeo querendo saber números, é deles que eu vou falar agora. Lembram que eu comentei no primeiro tópico que assim que o processo é recebido, o juiz no primeiro despacho, ele já fixa alimentos provisórios? Gente, atenção aqui. Essa quantia que eu vou falar é a mais comum, mas pode ser um pouco diferente em cada estado. Normalmente, se um pedido de alimento chega ao juiz sem muitas provas, o juiz determina o pagamento de 30% de um salário mínimo. O valor concedido no primeiro despacho pode ser alterado na sentença, ou até mesmo no meio do processo, desde que sejam apresentados provas que fundamentem essa mudança. Você acha que 30% de um salário mínimo é pouco para cobrir os gastos de uma criança? Pois é, eu também acho. Então vou dizer aqui o que você deve fazer para que esse valor seja maior. Primeiro, você deve apresentar a comprovação de renda do alimentante. Quanto mais alto for o salário ou as possibilidades dele, mais ele terá que pagar. Também tem que ser apontados as necessidades do alimentado, como escola, plano de saúde, alimentação, tudo que uma criança precisa para se manter. Caso você não saiba o quanto o alimentante ganha, você pode pedir para citar o empregador, para que sejam juntados no processo as folhas de pagamento. Ou caso você não saiba onde ele trabalha, você pode pedir para citar o INSS. É claro, você também pode pedir para que o valor dos alimentos seja descontado diretamente da folha de pagamento do devedor. Assim, evita atrasos. A pensão alimentícia tem que ser reajustada todo ano? Esse tópico é bem interessante e a resposta básica é sim. Todo ano, os alimentos devem ser pelo menos reajustados.
Caso o valor dos alimentos seja estabelecido com base em uma porcentagem do salário mínimo, sempre que o salário subir, a pensão sobe. O montante também pode ser fixado com base num percentual de quanto ganha o pagador. Nesse caso, é importante estabelecer um valor em caso de desemprego, mas já eu falo disso. Outra coisa é estabelecer um valor fixo em reais, com o reajuste pela inflação. Mas como eu sempre falo, cada caso é um caso. Entendido isso? Estando desempregado, o alimentante ainda tem que pagar a pensão? Essa é uma dúvida muito comum. Tem alguns detalhes que tenho que comentar, mas a resposta a princípio é sim. Mesmo estando desempregado, o alimentante tem que pagar a pensão. Agora os detalhes são os seguintes. Inicialmente, tem que levar em conta que os alimentos são pagos para suprir as necessidades da criança. E a criança não diminui de repente o que precisa em razão do desemprego dos pais. Outra coisa que é importante é que os pais devem manter uma boa relação entre si. E pode ser necessário um ajuste temporário do valor a ser pago. Claro, se esse acordo for feito, coloca ali no papel. Pega a assinatura de todo mundo e reconhece em cartório. O pagamento da pensão alimentícia obrigatoriamente tem que ser em dinheiro? E se o alimentante até paga, mas está pagando menos do que devia, o que acontece? Esse é um tópico que tem dois assuntos, pois as coisas se misturam um pouco, já que é comum muitas vezes um alimentante pagar menos do que devia e alegar que o restante do valor deu em roupas ou brinquedos ou na escola para o filho. Primeiro, o pagamento de pensão alimentícia não precisa ser obrigatoriamente em dinheiro, mas para que isso aconteça, tem que estar estabelecido em sentença judicial. O pai que paga R$500 de pensão não pode alegar que não entregou o dinheiro de um mês, pois deu um tênis de R$500 para o filho. Se ele fizer isso, ele estará inadimplente. Bom, isso também responde a nossa segunda pergunta. Se um alimentante estiver pagando menos que o devido, ele estará inadimplente e pode ser preso por isso. Vamos ao exemplo anterior. Se o mesmo pai que deve R$500 de pensão começar a pagar 400, ele estará devendo os outros 100 e pode ser alvo de uma execução de alimentos. Já que estamos falando em atraso, vamos para o próximo tópico. O atraso na pensão alimentícia, a prisão civil do devedor e outros meios de cobrar o débito. Aqui é onde está a maior polêmica da pensão alimentícia, que são os atrasos e a temida prisão. Aqui precisamos dividir o tema em dois. Inicialmente, a prisão por atraso de pagamento da pensão alimentícia pode ser pedida para atrasos de 1 a 3 meses. Isso quer dizer que, se um devedor tiver débitos de um ano inteiro, o pedido de prisão será feito sobre os últimos 3 meses. E os outros 9 meses serão cobrados pelo rito processual que prevê a penhora de bens. O devedor pode ficar preso de 1 até 3 meses. E o cumprimento desse prazo não exime a obrigação de pagar os valores vencidos e vincendos. O pedido de prisão ou não é uma opção de quem está executando a dívida. Caso o filho queira cobrar a pensão atrasada, mas não queira pedir a prisão do pai, poderá optar por requerer a penhora de bens para a quitação do débito. Se o devedor tiver bens ou dinheiro em conta, o pedido de penhora é uma ótima opção, pois é claro, a intenção é receber, não colocar ninguém na cadeia. Se o devedor for preso, a dívida de pensão é extinta? Não. Simples e direto. A prisão do devedor não extingue a dívida. A prisão é um meio de coagir o devedor a pagar. Vivemos em um país em que, infelizmente, é comum o abandono parental. Muitos pais fogem de suas responsabilidades e usam das mais diversas artimanhas para não pagar a pensão para os filhos. Colocam bens em nome de terceiros, começam a trabalhar sem registro em carteira, entre outras coisas que eu já vi. Assim, a prisão civil tem sido uma solução eficaz para cobrar a pensão alimentícia em atraso. Quando é que a obrigação de pagar pensão alimentícia passa dos pais para os avós? A pensão chega aos avós quando o pai não tem meios de pagar. O assunto está devidamente regulado no Código Civil, no artigo 1698, e pacificado nos tribunais. O STJ diz: a responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade do cumprimento da prestação pelos genitores. Subsidiária quer dizer que os avós serão chamados para pagar caso o pai não possa pagar.
E complementar quer dizer que o pai até pode pagar, mas não tudo. Então, os avós têm que complementar o mínimo para a existência da criança. Em caso de guarda compartilhada, a obrigação de pagar pensão alimentícia continua? Essa é a mais nova situação que vem gerando dúvida nas pessoas. Em caso de guarda compartilhada, ainda há necessidade de pagar pensão alimentícia? E a resposta é sim. Tem que pagar. A confusão ocorre, pois ainda não está bem claro para todo mundo como a guarda compartilhada funciona. Muitas pessoas acham que a guarda compartilhada é fazer a criança de ioiô, um dia na casa da mãe e outro dia na casa do pai. Mas não é isso. A guarda compartilhada prevê que os pais têm igualdade de responsabilidades, mas ainda haverá uma residência fixa onde a criança irá morar, e essa é a guarda de fato. Mas a guarda compartilhada traz o outro genitor mais para perto da criança, para tomar as decisões, para participar ativamente da vida do filho. Por exemplo, a criança mora com a mãe, mas o pai tem a obrigação de ir buscar o menor todo dia na escola. Logo, ainda existe uma residência fixa e uma guarda de fato. O outro ainda tem que pagar a pensão alimentícia, mas o nível de participação do outro genitor na criação poderá ser levado em conta no momento de fixar o valor da pensão. No exemplo que eu citei acima, o pai busca o filho todo dia na escola. O transporte escolar é um gasto que já está sendo suprido. Dessa maneira, isso não entra na balança na hora de estipular quanto pagar. Até quando vai a obrigação de pagar a pensão alimentícia? A pensão alimentícia é devida até os 18 anos para os filhos, mas ela pode se estender até os 24 anos caso estes se mantenham estudando e necessitem do valor para se manter. Outra causa da cessação da pensão é o casamento, pois se entende, se a pessoa casa, já tem condições de se sustentar sozinha. Uma coisa importante que tem que ser dita é que, para que a obrigação de pagar acabe, o devedor tem que promover o pedido de exoneração. O simples fato de o alimentar completar 18 anos, ou 24 anos, ou se casar, não exime automaticamente a obrigação de pagar. O pagador tem que ir a juízo e solicitar a exoneração. Caso isso não ocorra, a obrigação continua. Como esse é um canal de direito previdenciário, tenho a que alertar. A pensão alimentícia é diferente da pensão por morte. A pensão por morte vai até os 21 anos, não até os 24, mesmo que o recebedor continue estudando. Como eu disse para vocês que eu não queria deixar ninguém com dúvida nesse vídeo, eu vou fazer um último tópico aqui com perguntas rápidas. Como pedir a majoração dos alimentos? Para pedir o aumento da pensão, o alimentado tem que comprovar que suas necessidades aumentaram ou que as condições do alimentante aumentaram. Como pedir a minoração dos alimentos? A resposta é quase igual à anterior. Quem paga tem que comprovar que tem menos condições de pagar do que tinha quando a pensão foi fixada, ou que as necessidades do alimentado diminuíram. Aí você me pergunta, é fácil conseguir diminuir o valor da pensão? Não é tão simples diminuir o valor da pensão. E para ser sincera, se a fixação já foi baixa, perto dos 30% do salário mínimo, é bem difícil você conseguir. Quando o alimentado completa a idade, como faz para parar de pagar os alimentos? Para que a obrigação de pagar alimentos cesse de vez, o devedor tem que promover uma ação, a ação de exoneração de alimentos. Então, procure um advogado ou a defensoria. Em caso de morte do alimentante, o que acontece? Se quem paga falecer, a obrigação dele acaba, né? Vai fazer o quê? Mas se o pai tinha uma carteira assinada ou era aposentado, o filho pode ter direito a receber pensão por morte. Ainda, pode ser que a obrigação recaia sobre os avós, mas cada caso é um caso, como sempre. Se você quer saber mais sobre pensão por morte, vamos deixar um vídeo aqui no card ou card no final. Assista, é bom saber. É possível promover a execução de alimentos de um acordo verbal entre as partes? A resposta é não. Para ser possível executar, tem que ter uma sentença. Uma sentença que pode ser, inclusive, homologatória de um acordo. Então, se você tem um acordo, homologue ele judicialmente. Se você chegou até aqui, deixa um like, porque eu tenho certeza que esse vídeo foi importante para você. Acho que é bom todo mundo saber dessas informações. Então assim, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, porque ele é bem interessante para todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Um beijo e até mais!